Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui nesta noite, juntos, para aprendermos com o Espírito Santo de Deus. E Deus colocou no meu coração, nesta noite, a palavra que está em Marcos, no capítulo 4, no versículo de número 35, e também em Marcos capítulo 5, no versículo 1, onde diz, no versículo 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. No capítulo 5, no versículo 1, diz que, e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Antes de Jesus entrar no barco e atravessar aquele mar, Jesus, ele estava ensinando o povo, os seus discípulos, e uma grande multidão junto ao mar. É interessante que, depois dele ter aplicado ali o ensinamento, falando sobre as parábolas, parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, e a Bíblia diz no versículo 35 que já era tarde. E ele então dá ordem aos seus discípulos, dizendo, passemos para outra margem. Está no versículo 35. Talvez você pare e pense e diga, Jesus não se cansava? Depois de um longo dia de ministração, de ensinamentos, depois de estar com uma grande multidão, ensinando aquele povo ali a respeito da palavra, a respeito do reino de Deus, agora já sendo tarde, Jesus diz, passemos para outra margem. Com certeza, Jesus se cansava, porque ele era 100% homem. Ele sentia fome, sono, sede, ele chorava, ele sentia as suas emoções. O interessante, irmãos, é que ele dá um exemplo muito grande para a igreja. Ele trabalhava, se cansava, mas ele continuava. E quando ele dá ordem para os seus discípulos, passemos para outra margem, e no versículo 1 do capítulo 5, diz que eles chegaram a outra margem, ali numa província, a província dos Gadarenos. Jesus, ele tinha uma missão ali naquele lugar, naquela província. Mas antes de Jesus chegar, irmãos, ali naquela província, nós vamos ver aqui que quando ele sai ali do meio daquela multidão e ele entra no barco, a Bíblia diz no versículo 37 que se levantou um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava dormindo na popa do barco. Aqui nós vamos observar que Jesus sentia cansaço. E ele aproveitou a oportunidade para tirar um cochilo naquela travessia de uma margem para outra. Porque chegando lá do outro lado, ele encontraria uma grande missão e ele teria que cumpri-la. E a Bíblia nos relata que o barco já estava cheio de água. Jesus dormindo na popa do barco. E houve ali um desespero entre os discípulos. Eles ficaram com medo.
E então, eles acordaram Jesus e falaram com Jesus: tu não te importa que pereçamos? E a Bíblia diz que Jesus, se despertando, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Veja bem, irmãos, que Jesus, ele estava no barco dormindo, mas o barco estava no controle dele. Não só o barco, mas todas as pessoas que estavam dentro do barco. E hoje, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos no barco de Jesus. Você já passou momentos difíceis na tua vida. Talvez chegou até a pensar que o barco iria afundar. Talvez você tenha até desistido de Jesus, achando que não haveria mais jeito para você. Mas Jesus está no barco, irmãos. Jesus continua no barco. E nós estamos no barco com Ele. E nós não vamos afundar nessas águas da vida, no mar da vida. No momento em que estivermos passando por dificuldade, no momento que estivermos necessitando da ajuda do Senhor, vamos fazer como os discípulos fizeram. Despertaram Jesus. Jesus veio ao seu socorro. O socorro dos discípulos foi um socorro bem presente na hora da angústia, na hora da aflição, na hora do medo. Jesus estava ali, presente. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje não é diferente. Jesus está presente na minha vida, na sua vida. Se você estiver passando por dificuldades, por adversidades nesta vida, chame por Ele, fale com Ele, clame a Ele, peça ajuda a Ele, e Ele vai vir ao seu encontro e vai repreender todo o mal. Se você estiver enfermo, Ele vai repreender a enfermidade na sua vida. Se você estiver passando por alguma adversidade no seu lar, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento no seu trabalho, no seu relacionamento com seus vizinhos, relacionamento na sua igreja, se você estiver passando por qualquer tipo de dificuldade, Ele está aí do teu lado. Fale com Ele. Ele está pronto para te ajudar. E virá sobre a sua vida uma grande bonança. Haverá paz, haverá tranquilidade. Porque Jesus está no barco. Eu sou esse barco. Você é esse barco. Jesus está no meu barco, Jesus está no vosso barco. O seu barco não está vazio. A presença do Espírito Santo está no seu barco. A presença do Espírito Santo está conduzindo este barco, que é você, que somos nós. Portanto, meus irmãos, não estamos só. Jesus está conosco.
Lembre-se disso. No versículo 41, irmãos, nós vamos ver aqui que os discípulos ficaram surpresos. E eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só, irmãos. Eles já tinham visto maravilhas através de Jesus, mas o poder sobre a natureza eles não tinham visto, ficaram surpresos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ficaram surpresos, perplexos, com grande poder que havia nas palavras de Jesus. Maravilhoso, né, irmãos? Sabermos que nós servimos a um Deus que tem todo o domínio, irmãos, todo o poder, que tem domínio sobre o vento, sobre o mar, sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas, sobre todo o universo. Esse é o Deus que tu serve, irmãos, um Deus que tem domínio de todo o universo na palma de suas mãos. Está aqui, ó. Todo o universo está na mão de Jesus. Ele tem controle. Hoje nós estamos passando aí por momentos difíceis. Muitas pessoas estão morrendo. Mas graças a Deus também que muitos estão sobrevivendo. Muito mais do que morrendo. Não é verdade? Deus tem dado vitória. Deus tem dado vitória ao seu povo, à sua igreja. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena estar junto dele. Vale a pena caminhar com ele. Porque ele direciona a sua igreja no melhor caminho. E ele mesmo disse: eu sou o caminho. E agora, irmãos, a Bíblia fala que depois de ter passado por essa situação, que eu creio, irmãos, que o inimigo não estava querendo que Jesus fosse à província dos Gadarenos, porque lá naquela província, Jesus ia efetuar um grande milagre. E a Bíblia diz, irmãos, quando ele chega ali naquela província, quando ele sai do barco, saiu-lhe ao encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que este homem morava nos sepulcros, e diz que nem ainda com cadeias o podia alguém o prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e com cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Veja bem, irmãos, o homem já tinha tentado de todas as maneiras, mas nada segurava aquele homem, porque não era um homem comum. Era um homem que era possuído por uma legião de demônios. E uma legião é cerca de 6.000 demônios. Se um demônio, mano, faz um estrago na vida de uma pessoa, imagine 6.000 demônios. Mas isso daí, irmãos, para Jesus não é nada. E não é nada para mim, não é nada para você. Se você estiver debaixo da autoridade de Jesus. Porque ele já nos outorgou autoridade, nos outorgou poder sobre os demônios.
Ele nos mandou pregar o Evangelho. Ele nos mandou colocar as mãos sobre os enfermos e curá-los. Ele nos mandou expulsar demônios. Tudo isso em nome de Jesus e para a honra e glória dele. Entende, irmãos? Não há limite para Jesus. E Jesus aqui então olha para aquele homem. E aquele homem, quando viu Jesus, a Bíblia diz que ele correu e se prostrou diante de Jesus e o adorou, irmãos. Olha só, os demônios têm que se prostrar. Tem que se prostrar. Eles sabem que Jesus é o Rei, é o Senhor. É digno de respeito, de toda adoração. Eles vieram, o homem veio, junto com aqueles demônios todos, se prostrou e adorou Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus estava dizendo: sai deste homem, espírito imundo. E os demônios clamavam. E Jesus pergunta o nome daqueles demônios, e eles respondem dizendo: Legião é o nosso nome, porque somos muitos. Viu, irmãos? E são muitos os demônios que estão trabalhando na terra. São muitos demônios que estão usando pessoas no mundo, e pessoas influentes, para influenciar outras pessoas. E essas pessoas são pessoas que são usadas, pessoas que têm posição neste mundo. Os demônios têm usado, irmãos. Mas os crentes não. O crente tem a visão espiritual. O crente tem discernimento espiritual para discernir o que vem de Deus e que vem dos demônios. Portanto, igreja, nós temos que estar ligados, nós temos que estar atentos. Nós precisamos discernir quando é a voz do Senhor e quando não é a voz do Senhor. Quem tem o Espírito Santo discerne. E aí então, irmãos, eles diziam: Legião é o nosso nome. E a Bíblia diz que eles rogavam muito que não os enviasse para fora daquela província. No livro de Lucas, esse mesmo texto diz que eles rogam a Jesus para que eles não fossem lançados no abismo. Que abismo é esse? Ao qual eles não queriam ir para lá. Esse abismo, irmãos, era as profundezas do inferno. Eles não queriam ir para lá. Eles queriam continuar na província dos Gadarenos. E eles fazem um pedido. E a Bíblia diz que andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E a Bíblia diz que Jesus o permitiu, e eles entraram nos porcos, e os porcos se precipitaram em um despiandeiro no mar. E a Bíblia diz que eram quase 2.000 porcos. E a Bíblia diz que os porcos se afogaram no mar. Veja bem que os demônios, depois de ter entrado nos porcos, os porcos morreram afogados. Você já parou para pensar na artimanha do inimigo, do demônio? Quando ele pede para entrar nos porcos, eles pediram para entrar nos porcos
porque eles já estavam intencionados. Entraremos nos porcos, lançaremos os porcos no despenhadeiro, os porcos irão morrer afogados, e nós não vamos poder mais habitar nos porcos, eles estão mortos, e nós vamos estar livres, vamos continuar na província dos Gadarenos. Era isso que eles queriam, e Jesus permitiu. Você pode me perguntar, Jesus não sabia disso? Por que Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos e logo após eles sairiam dos porcos e permaneceriam na província dos Gadarenos? Jesus tinha os seus motivos. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais à frente esses tais motivos. Por que Jesus permitiu? Veja bem, irmãos, que após aquele acontecimento, nós vamos ver que aquelas pessoas que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E a Bíblia diz que saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. No versículo 15, a Bíblia diz que eles foram ter com Jesus. Eu queria dar uma pausazinha aqui, irmãos, em cima dessa palavra que diz, e foram ter com Jesus. Tu já leu na Bíblia, irmãos, vários textos em que muitas pessoas foram ter com Jesus. A mulher do fluxo de sangue, Jairo, e muitos outros foram ter com Jesus para pedir ajuda, socorro, auxílio ao Mestre. E todos aqueles que foram ao encontro de Jesus foram abençoados. Olhando para esse texto aqui, que diz que e foram ter com Jesus, essas pessoas não foram ter com Jesus para ver o milagre que ele havia feito. Não, eles não foram ter com Jesus por causa do milagre. Eles foram ter com Jesus porque foram 2.000 porcos que se afogaram no mar. Eles tiveram um prejuízo muito grande com aqueles porcos. E qual foi a reação daquele povo? Foram ter com Jesus para expulsar Jesus daquela província. E a Bíblia diz que quando eles foram ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Eles não ficaram felizes, irmãos, com a libertação daquele homem, um homem onde ninguém podia prendê-lo. E agora eles chegam ali e olham aquele homem, um homem que vivia de um lado para o outro, não dormia, andava nu, morava nos sepulcros. E agora quando eles chegam diante de Jesus, aquele homem estava ali ao lado de Jesus. E a Bíblia diz que ele estava assentado, ou seja, não estava mais de um lado para o outro. Estava tranquilo, assentado ao lado de Jesus. Estava vestido, não estava mais sem roupa, estava com roupa agora. E o mais importante, irmãos, ele estava no seu perfeito juízo. Não é motivo, irmãos,
para qualquer pessoa se alegrar. Não é motivo para a gente, quando estamos diante de uma situação onde pessoas estão passando por dificuldade, e nós vemos aquela pessoa recebendo um milagre de Deus, e aquela pessoa é levantada, o nosso coração se regozija, nós sentimos alegria no nosso coração, mas aquele povo, irmãos, não sentiu qualquer alegria, nenhuma alegria. Pelo contrário, eles começaram a rogar a Jesus que Jesus deixasse aquele território. Começaram a rogar para que Jesus saísse do seu território. Veja bem, irmãos, aqueles demônios que saíram dos porcos já estavam em algum lugar, já estava habitando em alguém. E eu vejo aqui que esse alguém são essas pessoas que não aceitaram Jesus ali no seu território. Essas pessoas que não aceitaram o milagre que Jesus fizera, não reconheceram o milagre que Jesus estava fazendo no seu território. E nós podemos chamar essas pessoas de pessoas impenitentes. São pessoas que não se arrependem. São pessoas que persistem, que se obstina no erro, no vício, na maldade, no crime. Pessoas que se acostumam com o pecado e que se acostumam com a iniquidade. E aquele povo estava ali, irmãos, vivendo desta forma. Estavam conformados com os seus pecados, vivendo na iniquidade. Não queria a presença do Mestre, não queria a presença de Jesus naquele território. Jesus efetuou o milagre, mas não deram importância para o milagre que Jesus havia efetuado. Assim também foi naquelas 3 cidades chamadas de cidades impenitentes, chamadas por Jesus. Foi a cidade de Betsaida, cidade de Corazim e a cidade de Cafarnaum. Foram chamadas de cidades impenitentes, que não reconheciam os seus erros, os seus pecados, que estavam ali vivendo na iniquidade, não reconhecia o poder e o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preferiam viver do jeito deles. E hoje, irmãos, o mundo está assim dessa maneira. O mundo está virando as costas para Jesus. Até mesmo os crentes que já receberam bênção do Senhor, que receberam milagres nas suas vidas, milagres espirituais, receberam bênçãos materiais, e hoje estão fora do caminho do Senhor, viraram as costas para Jesus. Mas Jesus está chamando a atenção dessas pessoas que se esqueceram dele. Jesus está chamando de volta. E com esse problema que está acontecendo no mundo, Jesus está chamando a atenção do mundo inteiro, de todos os servos que estão desviados da presença de Deus. Jesus está dando mais uma oportunidade para que eles se convertam e venham a viver novamente na presença de Deus. E aqui nós podemos ver, irmãos, um povo obstinado. Expulsaram Jesus da sua província. E Jesus, irmãos, ele entra no barco novamente. E ele deixa aquela cidade, aquela província. E o que me chamou a atenção, irmãos, é que aquele homem, o ex-endemoniado, que agora estava ali assentado ao lado de Jesus, vestido em perfeito juízo. Nós vamos ver este homem agora, um homem convertido, um homem aonde Jesus Cristo mudou a sua vida. E hoje você, eu, a igreja do Senhor, antes nós estávamos vivendo no nosso próprio caminho,
estávamos na direção do mundo, mas Deus nos colocou na presença de Jesus e colocou em mim, colocou em você o perfeito juízo. Tu não se veste mais como vestia antes, tu não pensa mais como pensava antes, teus pensamentos são outros, as suas vestes são outras. Você não fica preocupado, andando de um lado, procurando solução de um lado para o outro, porque agora você está tranquilo, você está assentado na presença de Deus. Você recebe o refrigério do Espírito Santo. E este homem, irmãos, quando Jesus ele entra no barco, ele pede a Jesus para entrar no barco com Jesus. E Jesus não permitiu. Jesus disse para ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus, irmãos, foi naquela terra, naquela província, para libertar um homem e para fazer daquele homem um grande missionário. E você vai ver no versículo aqui de número 20, que quando Jesus disse para ele: vai para a tua casa, vai para os seus e anuncia o que o Senhor te fez. Ele imediatamente recebeu aquela palavra de Jesus e ele obedeceu, e a palavra de Deus diz aqui no versículo 20, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E a Bíblia diz, irmãos, e todos se maravilhavam. Quem são esses todos? Aquelas 10 cidades ali de Decápolis. Este homem, o ex-endemoniado, tornou-se um grande evangelista, um homem de Deus, e pregou a palavra para aquela 10 cidades ali onde ele morava. E nós vamos ver, irmãos, que o poder de Deus ele se manifestou na vida daquele homem de tal maneira que aquele homem, na mesma hora, no mesmo instante, ele quis fazer parte da família de Deus. E nós temos que dar graças a Deus, irmãos, porque nós fazemos parte desta família. Uma família que Deus está preparando para estar com Ele na glória. Vamos continuar, irmãos. Vamos continuar perseverando. Vamos continuar na presença de Deus. Continue anunciando nas cidades que você vai, nos bairros onde vocês moram, nas ruas, nas casas, nas igrejas. Continue fazendo a obra do Senhor, porque cedo Ele vem e a sua volta está bem próxima. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Busque ao Senhor agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O Espírito Santo está ainda, irmão, nesta terra. Vamos invocar o Espírito Santo. Vamos continuar pregando, ministrando a palavra de Deus. Fique, irmãos, com esta palavra no seu coração. E que os irmãos tenham hoje uma noite de sono tranquila, abençoada. E que muito em breve, irmãos, o Senhor vai nos permitir retornarmos ali para aquele local, daquele templo. Estaremos juntos ali para louvar e bendizer o nome do Senhor. Continue orando, continue pedindo ao Senhor para que este dia chegue, que a nossa alegria seja completa. Fique com Deus, irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.